História real da vovó. Um dia de terça-feira maravilhoso que virou terror e desastre. É uma manhã ensolarada de terça-feira quando a vovó Ana, com seu sorriso caloroso e mãos mágicas na cozinha, decidiu preparar um piquenique inesquecível para seus netos. As crianças, Lucas e Sofia, corriam pela casa cheias de empolgação, enquanto o aroma do bolo de cenoura e da torta de maçã invadia o ar. Ana preparava tudo com carinho, colocando colchonetes na grama verde do quintal e arrumando uma cesta com delícias caseiras. Ela sempre acreditou que momentos juntos eram preciosos e aquele dia parecia perfeito. Mas para a vovó havia algo mais. No sótão, guardava uma velha caixa empoeirada e esquecida, que não tocava há anos. O universo parecia conspirar para que seus netos a descobrissem. Assim que a caixa foi aberta, a luz do sol filtrou de forma assombrosa, revelando um diário antigo. "Lucas! Sofia! Venham ver isso!" gritou Ana, mal sabendo que a revelação mudaria suas vidas. As letras, escritas com uma caligrafia trêmula, traziam segredos obscuros da linhagem de sua avó, uma maldição que permeava suas raízes como uma sombra. Lucas, sempre curioso e apaixonado por mistérios, ficou fascinado. "Temos que investigar isso!" exclamou, enquanto Sofia, com seus olhos grandes e assustados, hesitava. Um calafrio percorreu suas espinhas. "Isso não pode ser bom", murmurou. Mas Lucas a convenceu. E assim, com o diário em mãos, os dois se aventuraram nas páginas amareladas, mergulhando em histórias de dor e perdas que marcaram gerações. Conforme liam, o ambiente começou a mudar. O vento soprou mais forte e um silêncio pesado tomou conta do quintal. As folhas das árvores pareciam sussurrar segredos e sombras dançavam na luz do dia. Um palpite estranho pairava no ar. Foi quando um estrondo vindo do interior da casa os fez saltar. Olharam para a vovó Ana, que estava pálida como a neve. Algo terrível havia despertado. De repente, uma figura misteriosa surgiu do nada, vestida de preto e com olhos que refletiam uma sabedoria sombria. A presença dela parecia um eco de épocas passadas, como se soubesse tudo sobre a família. "Os segredos devem permanecer em silêncio", sussurrou, e um arrepio correu pela coluna de todos. O piquenique tinha sido transformado em um campo de batalha contra forças que eles mal podiam compreender. Com o coração acelerado e a tensão palpável, Ana sentiu um nó na garganta. Precisava proteger seus netos, mas como? O que estava realmente por trás da maldição? E o que aconteceu com seus ancestrais? Era hora de agir, mas as perguntas ecoavam em sua mente. A escolha se tornava cada vez mais urgente. O que deveria ser um dia de alegria agora se tornava uma luta para desvendar segredos que deveriam, talvez, permanecer enterrados. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima pesado pairava no ar, enquanto a figura misteriosa olhava fixamente para Ana e as crianças. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula, a coragem começando a se esvair. A mulher sorriu de forma sinistra, como se aquela fosse a pergunta mais absurda que já ouviram.
Eu sou alguém que conhece os segredos ocultos desta família. E eu venho para fazer justiça. O olhar da estranha parecia perfurar os corações de todos, como se suas palavras tivessem vida própria. Ana se lembrou da velha caixa e do diário, e de repente, uma memória esquecida brotou em sua mente. Uma história contada pela sua avó sobre uma antiga rivalidade entre duas famílias do vilarejo, a dela e a da mulher que agora estava diante deles. Você é da família da rivalidade, não é? Ana balbuciou, um nó se formando em sua garganta. O sorriso da mulher se alargou, revelando dentes alinhados e brancos, mas com um brilho ameaçador. E o que você pensa que sabe, vovó? Será que você sabe do que realmente aconteceu no passado? Da angústia que sua família causou à minha? As palavras dela eram como facadas, e Ana sentiu um frio na barriga, compreendendo que aquele dia de piquenique estava se transformando em um pesadelo. Lucas e Sofia olharam para a avó confusos. Vovó, o que está acontecendo? Gritou Sofia, os olhos grandes e assustados novamente. Ana não sabia. Agora é hora da verdade, disse a mulher, e do bolso do casaco tirou um pequeno objeto envolto em um tecido negro. O que seria? Um amuleto? Uma arma? Ana, sem saber porquê, sentiu um impulso de proteger os netos, de envolvê-los em seus braços e levá-los para dentro de casa. Mas antes que ela pudesse se mover, o objeto foi lançado ao chão e explodiu em uma luz ofuscante. O brilho iluminou o quintal e os sons do ambiente. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, se silenciaram de uma vez. Quando a luz diminuiu, Ana viu que Lucas estava estirado no chão, seus olhos fechados. O coração dela disparou. Lucas, não! Ela correu até ele, enquanto o pânico tomava conta dela. Sofia gritou. A mulher de preto a observava com uma expressão triunfante. Seus filhos estão envolvidos nessa maldição e pagarão o preço por isso, afirmou, a voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Ana levantou a cabeça, o desespero transformando-se em força. O que quer que tivesse acontecido, ela não podia deixar isso assim. Por que você está fazendo isso? O que os meus netos têm a ver com isso? Ela gritou, a voz ecoando pela imensidão do dia. E então, como se estivesse esperando aquele momento, a mulher falou. Porque antes de você ser a vovó Ana, você foi outra. Você fez algo terrível e hoje é dia de acerto de contas. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As lembranças começaram a fluir, uma infância repleta de sombras, segredos não ditos e uma escolha, um pacto. Seu corpo começou a tremer. Não pode ser, murmurou, enquanto a verdade começava a desmoronar por dentro. E a imagem da mulher se tornava mais clara. Você é... Ana fez uma pausa e ficou paralisada ao perceber a horrível realidade que estava diante dela. A estranha não era apenas um espectro do passado. Ela era uma parte de seu próprio legado. A rivalidade, a dor, a maldição. Tudo fazia sentido de uma maneira que Ana nunca poderia imaginar. Agora é sua vez de decidir quem você realmente é. Quem você quer ser? A mulher disse, cada palavra carregada de poder e destino, deixando no ar uma pergunta que arrastava o peso de gerações. O que Ana faria? As marcas do passado estavam prestes a se mostrar, não só na vida dela, mas na vida de Lucas e Sofia. O que viria a seguir e o que isso significaria para suas vidas. Os três ficaram ali, imersos no caos de revelações, prontos para enfrentar o que vinha. Mas sem saber o que ainda estava por trás daquela cortina de segredos. O clima pesado pairava no ar.
Perguntou, a voz trêmula, a coragem começando a se esvair. A mulher sorriu de forma sinistra, como se aquela fosse a pergunta mais absurda que já ouviram. Eu sou alguém que conhece os segredos ocultos desta família. E eu venho para fazer justiça. O olhar da estranha parecia perfurar os corações de todos, como se suas palavras tivessem vida própria. Ana se lembrou da velha caixa e do diário. E, de repente, uma memória esquecida brotou em sua mente. Uma história contada pela sua avó sobre uma antiga rivalidade entre duas famílias do vilarejo. A dela e a da mulher que agora estava diante deles. Você é da família da rivalidade, não é? Ana balbuciou, um nó se formando em sua garganta. O sorriso da mulher se alargou, revelando dentes alinhados e brancos, mas com um brilho ameaçador. E o que você pensa que sabe, vovó? Será que você sabe do que realmente aconteceu no passado? Da angústia que sua família causou à minha? As palavras dela eram como facadas, e Ana sentia. Vovó, o que está acontecendo? Gritou Sofia, os olhos grandes e assustados novamente. Ana não sabia o que responder. E antes que pudesse fazer algo, a estranha avançou um passo, e um vento gélido passou por eles, fazendo as folhas nas árvores se agitar. Agora é hora da verdade, disse a mulher, e do bolso do casaco tirou um pequeno objeto envolto em um tecido negro. O que seria? Um amuleto? Uma arma? Ana, sem saber por quê, sentiu um impulso de proteger os netos, de envolvê-los em seus braços e levá-los para dentro de casa. Mas antes que ela pudesse se mover, o objeto foi lançado ao chão e explodiu em uma luz ofuscante. O brilho iluminou o quintal e os sons do ambiente, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, se silenciaram de uma vez. Quando a luz diminuiu, Ana viu que Lucas estava estirado no chão, seus olhos fechados. O coração dela disparou. Lucas! Não! Ela correu até ele enquanto o pânico tomava conta dela. Sofia gritou. A mulher de preto a observava com uma expressão triunfante. Seus filhos estão envolvidos nessa maldição e pagarão o preço por isso, afirmou, a voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Ana levantou a cabeça, o desespero transformando-se em força. O que quer que tivesse acontecido, ela não podia deixar assim. Por que você está fazendo isso? O que os meus netos têm a ver com isso? Ela gritou, a voz ecoando pela imensidão do dia. E então, como se estivesse esperando aquele momento, a mulher falou: porque antes de você ser a vovó Ana, você foi outra. Fez algo terrível e hoje é dia de acerto de contas. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As lembranças começaram a fluir. Uma infância repleta de sombras, segredos não ditos e uma escolha. Um pacto. Seu corpo começou a tremer. Não pode ser, murmurou, enquanto a verdade começava a desmoronar por dentro e a imagem da mulher se tornava mais clara. Você é? Ana pausa e ficou paralisada ao perceber a horrível realidade que estava diante dela. A estranha não era apenas um espectro do passado. Ela era uma parte de seu próprio legado. A rivalidade, a dor, a maldição. Tudo fazia sentido de uma maneira que Ana nunca poderia imaginar. A mulher, então, revelou um colar pendendo de seu pescoço. Um símbolo familiar. Sim, eu sou o que você nunca quis enfrentar. A verdadeira herdeira da maldição que você pensou que poderia apagar. Você pensou que estava protegendo suas crianças. Mas, na verdade, eu sou a chave que você perdeu. Você é a razão disso tudo!
A intensidade das palavras ecoou entre as árvores, fazendo as folhas tremerem. Ana sentiu a adrenalina disparar dentro de si. O que você quer de mim? Eu não fiz nada. Eu não sou a mesma de antes. Mas a mulher sorriu com uma satisfação sombria. Ah, mas você é. E agora eu vou te mostrar o que você realmente fez. Eu sou a sua própria carne, a irmã que você abandonou por causa da escolha de uma vida pacífica e você me deixou para trás. O céu pareceu escurecer, como se as nuvens concordassem com a revelação. Com isso, a estrutura da realidade de Ana começou a desmoronar e uma nova verdade se impôs sobre ela. Sofia olhou para a avó, pequena e confusa. Vovó, o que ela diz é verdade? As palavras da mulher pareciam esmagar a alma de Ana. O peso da traição, do abandono e do passado retornou intensamente. Ela ficou sem palavras. O que ela deveria dizer? Como poderia ter tanto a perder por causa de uma escolha que fizera? O olhar de desespero de Sofia se aclarou com uma nova tensão. E a única resposta que Ana tinha era o silêncio agoniante que preenchia o espaço entre eles. Escolha, Ana! Agora é a sua vez de decidir quem você realmente é, a mulher desafiou, enquanto o vento começava a soprar com ferocidade. O coração dela pulsava em desespero, a urgência da decisão apertava a garganta. E antes que qualquer um pudesse se mover, uma batida estrondosa ecoou numa esquina da casa. Um grito atravessou o ar. Alguém tinha chegado. A porta se abriu abruptamente, revelando a figura surpreendente de um homem, um velho que havia estado sumido por anos. Um homem que Ana pensava que nunca mais veria. Aquela figura conhecida teve o poder de mudar completamente o rumo dos acontecimentos. O que você está fazendo aqui? Ana gaguejou, o rosto pálido. Era o seu pai, e o olhar dele estava fixo na mulher de preto. Havia algo que eu precisava contar a você e que é hora de revelar, disse ele, enquanto o caos se desenrolava à sua volta, deixando todos prontos para o impacto da próxima revelação. O passado finalmente estava prestes a confrontar o presente. Mas o quê? E quais segredos lamentáveis estavam por vir? O tempo parecia parar e o futuro de todos estava em jogo. O céu escureceu rapidamente, como se tudo o que estava acontecendo naquele quintal tivesse chamado as nuvens. O coração de Ana acelerou quando viu o velho entrar. Seu pai, que pensara ter perdido para sempre, era agora a única visão que trazia um fio de esperança diante daquele caos. Pai! Ela exclamou, mas a voz estava embargada pela confusão e pelo medo. Você não pode estar aqui, ela murmurou, enquanto a figura do homem se projetava firme, como se estivesse pronto para enfrentar a tempestade. Seus olhos, uma misto de dor e determinação, estavam fixos na mulher de preto. É hora de revelar a verdade, Ana, ele disse com voz pesada. As crianças, com os olhos arregalados, ainda processavam tudo. Figura enigmática, que antes parecia tão poderosa, hesitou por um momento. Ana tomou aquele instante como um sinal. O que você sabe? O que está acontecendo? Indagou seu pai. E as palavras dele ecoaram com a urgência que todos sentiam. A mulher de preto atravessou o espaço entre eles, desafiadora. Você, que sempre manteve os segredos da sua família, agora vê a verdade vindo à tona. Diga a ela, homem. Diga sobre o que você fez. A intensidade da acusação fez o vento soprar mais forte, levando uma sensação gélida sobre a pele de todos. Ana olhou para o pai. Seu peito apertava, como se quisesse explodir. O que está acontecendo, pai? O que ela quer dizer com isso? O desespero na voz dela era palpável,
e as crianças se encostaram uma na outra, entre o medo e a expectativa. O velho respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que deveria permanecer fechada. Ana, por anos eu carreguei isso, e você não sabia. Aconteceu algo horrível quando você era pequena. Um acidente, uma escolha que não pude evitar. Começou ele, os olhos marejados. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Ana sentiu as pernas fraquejarem. O que quer dizer? O que você fez? A voz dela estava quase num sussurro, mas a pergunta reverberou em todo o ambiente. O que poderia ser tão terrível? Porque ele nunca havia contado. Eu fiz um pacto para proteger sua família. Ele moldou palavras com dificuldade, um jugo de culpa visível em seu semblante. Mas isso veio a custar a vida de alguém muito próximo a você. Eu sou o responsável pela maldição que agora persegue nossos descendentes. O espanto tomou conta de Ana. Você, o quê? Gritou, o tumulto dentro dela explodindo em uma torrente de emoções. As lembranças de sua infância se misturaram com a realidade. A imagem de pessoas que ela não conhecera. A mulher de preto sorriu, como se toda a sua força estivesse ali, aninhada naquele segredo revelado. Você sempre fugiu dos fantasmas do passado, Ana, mas eles nunca foram embora, disse a mulher, os olhos flamejantes. E agora as crianças estão pagando por suas escolhas. As palavras dela cortaram como um punhal afiado. Lucas acordou, subitamente no chão. Os olhos se abrindo com terror, e ele viu o caos ao seu redor. Vovó, o que aconteceu? Ele se levantou olhando para a avó e o avô, que estavam em choque. Eu não posso acreditar nisso, disse Ana, a voz falhando, a mente uma tempestade de confusão. Como o homem que ela amava tinha feito isso? Como isso afetava Lucas e Sofia? O brilho dos olhos de Sofia refletia um medo profundo, e Ana sentiu que a culpa começava a se enraizar em sua alma. É a hora de decidir, disse a mulher de preto, com uma satisfação terrível. Agora a escolha será de vocês, porque o ciclo só será rompido quando a verdadeira responsabilidade for assumida. E quando Ana pensou que o mundo havia colapsado, um trovão ecoou alto. O céu parecia não suportar mais aqueles segredos. Antes que pudessem compreender, uma nova presença se aproximou. Um brilho súbito apareceu. Algo tinha mudado na atmosfera. Todos pararam e olharam. O que é isso? Disse Lucas, ainda tentando entender. Então, do brilho, uma figura se formou, quase como um espírito surgindo das sombras, anunciando um novo capítulo na dor e intimidade da família. O que mais aguardava? O que mais do passado emergiria para confrontá-los? Algo sombrio estava à espreita, esperando pela chance de se revelar. O que viriam a descobrir iria mudar tudo. O céu escureceu rapidamente, como se tudo o que estava acontecendo naquele quintal tivesse chamado as nuvens. O coração de Ana acelerou quando viu o velho entrar. Seu pai, que pensara ter perdido para sempre, era agora a única visão que trazia um fio de esperança diante daquele caos. Pai! Ela exclamou, mas a voz estava embargada pela confusão e pelo medo. Você não pode estar aqui, ela murmurou, enquanto a figura do homem se projetava firme, como se estivesse pronto para enfrentar a tempestade. Seus olhos, uma mistura de dor e determinação, estavam fixos na mulher de preto. É hora de revelar a verdade!
As crianças, com os olhos arregalados, ainda processavam tudo. A figura enigmática, que antes parecia tão poderosa, hesitou por um momento. Ana tomou aquele instante como um sinal. "O que você sabe? O que está acontecendo?" indagou seu pai. E as palavras dele ecoaram com a urgência que todos sentiam. A mulher de preto atravessou o espaço entre eles, desafiadora. "Você que sempre manteve os segredos da sua família, agora vê a verdade vindo à tona. Diga a ela, homem, diga sobre o que você fez." A intensidade da acusação fez o vento soprar mais forte, levando uma sensação gélida sobre a pele de todos. Ana olhou para o pai. Seu peito apertava como se quisesse explodir. "O que está acontecendo, pai? O que ela quer dizer com isso?" O desespero na voz dela era palpável e as crianças se encostaram uma na outra entre o medo e a expectativa. O velho respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que deveria permanecer fechada. "Ana, por anos eu carreguei isso e você não sabia. Aconteceu algo horrível quando você era pequena. Um acidente, uma escolha que não pude evitar", começou ele, os olhos marejados. "Eu não sou o homem que você pensa que eu sou." Ana sentiu as pernas fraquejarem. "O que quer dizer? O que você fez?" A voz dela estava quase num sussurro, mas a pergunta reverberou em todo o ambiente. O que poderia ser tão terrível? Por que ele nunca havia contado? "Eu fiz um pacto para proteger sua família." Ele moldou palavras com dificuldade, um jugo de culpa visível em seu semblante. "Mas isso veio a custar a vida de alguém muito próximo a você. Eu sou responsável pela maldição que agora persegue nossos descendentes." O espanto tomou conta de Ana. "Você, o quê?" gritou o tumulto dentro dela, explodindo em uma torrente de emoções. As lembranças de sua infância se misturaram com a realidade, a imagem de pessoas que ela não conhecera. A mulher de preto sorriu como se toda a sua força estivesse ali, aninhada naquele segredo revelado. "Você sempre fugiu dos fantasmas do passado, Ana, mas eles nunca foram embora", disse a mulher, os olhos flamejantes. "E agora as crianças estão pagando por suas escolhas." As palavras dela cortaram como um punhal afiado. Lucas acordou subitamente no chão, os olhos se abrindo com terror, e ele viu o caos ao seu redor. "Vovó, o que aconteceu?" Ele se levantou, olhando para a avó e o avô, que estavam em choque. Eu não posso acreditar nisso", disse Ana, a voz falhando, a mente uma tempestade de confusão. Como o homem que ela amava tinha feito isso? Como isso afetava Lucas e Sofia? O brilho dos olhos de Sofia refletiu um medo profundo, e Ana sentiu que a culpa começava a se enraizar em sua alma. "Agora é a hora da verdade", disse o pai dela, de forma silenciosa. Todos prenderam a respiração enquanto ele continuava. "O pacto não foi só com a sua família. Ele envolvia mais pessoas, mais vidas. Pessoas que você conheceu e que você ama." O ar pareceu ficar mais denso, como se o universo estivesse esperando que a verdade saísse. "Quem são essas pessoas?" Ana perguntou, a voz trêmula. "Clara, sua irmã e eu, nós éramos mais próximos do que você imagina. Fui forçado a escolher entre a vida dela e o nosso futuro. E essa escolha teve consequências. As consequências de todos vocês." Parado, olhando não apenas para Ana, mas diretamente para os netos. Ana ficou paralisada. "Clara? Minha irmã? Você me deixou acreditar que ela estava morta." As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, a realidade começando a desmoronar. Sofia, agora consciente daquela gravidade, virou-se para o avô.
Vovô, você nunca me contou? Por que você nunca falou sobre ela? O desespero na voz da menina parecia ecoar a dor de Ana. E a mulher de preto, observando o desmoronamento da vida de Ana, disse: essas revelações vão trazer mais do que dor. Elas vão te dar uma escolha, talvez até um sacrifício. Até que ponto você está disposta a ir para salvar sua família? Ana olhou para seus filhos, depois para o pai, enquanto as conexões da vida deles se entrelaçavam em uma rede de segredos e mentiras. O que mais estava escondido? O que mais ainda não haviam revelado? Tudo parecia escorregar por entre seus dedos e o peso da escolha pairava no ar. A figura misteriosa sorriu, como se estivesse saboreando a confusão. O céu parecia pronto para desabar e todos souberam que a turbulência estava longe de terminar. O Tiff iria seguir. O que mais estava à espreita nas sombras? O céu escureceu rapidamente, como se tudo o que estava acontecendo naquele quintal tivesse chamado as nuvens. O coração de Ana acelerou quando viu o velho entrar. Seu pai, que pensara ter perdido para sempre, agora trazia um fio de esperança em meio ao caos. Pai! Ela exclamou, mas a voz estava embargada pela confusão e pelo medo. Você não pode estar aqui, murmurou, enquanto a figura do homem se projetava firme, como se estivesse pronto para enfrentar a tempestade. Seus olhos, uma mistura de dor e determinação, fixaram-se na mulher de preto. É hora de revelar a verdade, Ana, disse ele, a voz pesada e carregada de segredos. As crianças com os olhos arregalados. A figura enigmática hesitou um momento. Ana agarrou-se à esperança de que talvez isso pudesse mudar tudo. O que você sabe? O que está acontecendo? Indagou seu pai, e as palavras ecoaram com urgência. A mulher de preto avançou desafiadora. Você que sempre manteve segredos, agora vê a verdade vindo à tona. Diga a ela, homem, diga sobre o que você fez. O vento soprou, aumentando a tensão no ar. Ana olhou para o pai. Seu peito buía. O que está acontecendo, pai? O que ela quer dizer com isso? O desespero era palpável enquanto os netos se encostavam um no outro, tentando se proteger da tempestade emocional. Ele respirou fundo. Ana, há anos carrego isso. E você não sabia. Quando você era pequena, aconteceu algo horrível. Um acidente. Uma escolha que não pude evitar. Começou, os olhos marejados. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Ana sentiu as pernas fraquejarem. O que quer dizer? O que você fez? A voz quase saiu como um sussurro, mas a pergunta reverberou em todo o ambiente. Eu fiz um pacto para proteger sua família, disse ele, com dificuldade. Mas isso custou a vida de alguém muito próximo a você. Eu sou responsável pela maldição que agora persegue nossos descendentes. O espanto tomou conta de Ana. Você? O quê? Gritou, o tumulto dentro dela explodindo. As lembranças de sua infância se embaralharam com a realidade como imagens de um pesadelo. A mulher de preto sorriu, satisfeita, como se estivesse desfrutando do explosivo segredo revelado. Você sempre fugiu dos fantasmas do passado, Ana, mas eles nunca foram embora, disse a mulher, os olhos brilhando. E agora as crianças estão pagando por suas escolhas.
Suas palavras cortaram o ar como facas afiadas. Lucas acordou no chão, os olhos se abrindo com terror. Vovó, o que aconteceu? Ele se levantou, ainda confuso. Eu não posso acreditar nisso, disse Ana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A realidade começava a esmagá-la. É a hora da verdade, seu pai repetiu. Mas dessa vez, um brilho súbito cortou o ar. Todos se viraram, e uma figura, mais nítida agora, de repente surgiu entre eles, quase como se tivesse saído do próprio chão. Era uma mulher jovem, com traços bem familiares. Ana piscou, o coração disparando. Clara? Murmurou em choque. A voz dela soava como um eco do passado, e as visões de um sorriso que ela pensava ter perdido surgiram em sua mente. Sim, sou eu, Clara respondeu, a expressão entre o rancor e a saudade. Cansada de ficar escondida no escuro enquanto você vive uma vida de mentiras? O queixo de Ana caiu e a sala pareceu girar. Mas você estava morta? A revelação a fez sentir-se tonta. Todo o universo parecia ter se invertido. Morta? Eu sou o que você fez de mim. E agora, finalmente, chegou a hora de você enfrentar as consequências. Clara disse, o olhar fixo na mulher de preto. Você trouxe isso para nossa família e eu sou o que cibrou. O choque atingiu todos no quintal. Ana olhou para os filhos, seu coração quebrando em 1000 pedaços. O que aquilo significava? Era Clara quem estava assombrando sua vida. Por que ela não tinha voltado antes? A mulher de preto sorriu, triunfante. Agora, Ana, é você quem deve nesse... As sombras dançaram e deduziram que tudo o que conheciam estava prestes a desmoronar. O que mais estava oculto nos mistérios de sua família? E o que aconteceria agora, com Clara finalmente pisando no presente? A dúvida e o medo pairavam no ar, enquanto Ana lutava para entender sua nova realidade. Tudo estava prestes a mudar, e a vida que ela conhecia poderia nunca mais existir. O ar estava pesado. As palavras não ditas ecoavam pelo quintal, repletas de segredos e mágoas. Ana olhava para Clara, seu coração um misto de amor e dor. A mulher de preto ainda estava lá, observando tudo com um sorriso cínico. O tempo parecia ter parado, mas o trovão lá fora era um lembrete de que a tempestade estava longe de acabar. Clara, você tá? Você está viva? Ana mal conseguia articular as palavras. A frente de sua mente litava para aceitar essa nova realidade, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Viva! Sim, mas não sem custo! Clara respondeu, a voz carregada de sentimentos antigos. O que você fez durante todos esses anos não passou em branco, e agora é a sua vez de arcar com as consequências. Ana sentia que a mágica daquela tarde ensolarada havia se dissipado. O piquenique, os bolos, tudo parecia tão distante. Ela sentia como se estivesse caindo de um penhasco, sem saber onde iria parar. Chega de conversa! O que você quer de mim? Gritou Ana, a frustração transbordando. Ela não poderia mais viver à sombra daquele passado. A mulher de preto sorriu de forma perturbadora, girando lentamente, como se estivesse dançando em meio ao caos. Você já sabe, Ana, a verdade tem um preço e você pagará por isso. Não só com sangue, mas com a verdade que você escondeu por tanto tempo. O vento assobiou, as folhas das árvores pareciam sussurrar e o céu escurecia ainda mais. Ana se sentia como se estivesse presa entre mundos, entre passado e presente, entre verdade e mentira. Lucas, ainda atordoado, finalmente levantou-se do chão.
Ele olhou para a avó e seus olhos estavam cheios de confusão. Vovó, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? E por que ela diz que você fez algo que a machucou? Ana queria protegê-lo. Queria gritar que estava tudo bem, que tudo voltaria ao normal. Mas ao olhar para o pai, que permanecia parado, a verdade começou a quebrar os muros que ela havia construído por toda a vida. Lucas, Antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou do interior da casa. Aquela voz estrondosa era familiar, penetrante e cheia de combustível. Ana, você precisa me ajudar! O coração de Ana disparou. A voz era de sua irmã. A última vez que havia ouvido algo assim foi quando tudo desmoronou, quando Clara desapareceu. Clara, o que está acontecendo? Questionou, já correndo para a porta. Ana, por favor, a verdade está prestes a surgir, gritou Clara, enquanto as imagens da sua vida passavam diante de seus olhos. O passado e o presente se chocaram de um jeito que fazia seu estômago revirar. Quando Ana atravessou a porta, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todos olharam para ela. A expectativa é palpável. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Do outro lado da porta, um reflexo de Clara, porém mais jovem, se materializou. Os olhos de Ana se arregalaram. Era como olhar para um espelho antigo, uma versão esquecida de si mesma. Você não está pronta, Ana, disse a versão jovem. Precisa fazer uma escolha que vai além do que imagina. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como isso? Era possível? Aquela é a Clara que havia se perdido no tempo. Mas o que significava? Eu não entendo, Ana gritou, a tensão acumulando-se dentro dela. O que você quer de mim? O que tudo isso significa? Que maldição você realmente carrega? A verdade sobre nós. A jovem Clara levantou a mão e um brilho desconhecido emanou do seu corpo. Imagem do passado, desafios do presente. Você está no centro, Ana. Escolha agora ou carregará essa dor para sempre. Ana olhou ao redor. A mulher de preto estava mais próxima, seus olhos brilhando com uma satisfação tão sombria que fazia a irmã e a avó hesitarem. E o que a jovem Clara estava insinuando parecia envolver a decisão da vida e da morte. Escolha o quê, Clara? Eu não posso sozinha. Ana implorou, a ansiedade explodindo em sua garganta. No fundo do seu coração, você já sabe. Mas a verdade pode ser devastadora. Ela levantou a mão, que agora brilhava ainda mais forte. Rita assustou-se. O céu, o chão, tudo girava. Ana sentiu como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. A verdade estava prestes a explodir, revelando tudo. As luzes se tornaram mais intensas, iluminando o quintal que antes era tão familiar, agora tomado por sombras e segredos. O que mais ela teria que enfrentar? E no clímax daquele momento, bem quando a dúvida estava prestes a ser resolvida, tudo se apagou. Um estalo, e o quintal ficou em silêncio absoluto, como se o universo estivesse segurando a respiração. O que isso significava? O que aconteceria com a família? As perguntas ecoavam enquanto Ana se perguntava se tinha coragem para enfrentar o que viria a seguir. O ar estava pesado. As palavras não ditas ecoavam pelo quintal, repletas de segredos e mágoas. Ana olhava para Clara, seu coração um misto de amor e dor. A mulher de preto ainda estava lá, observando tudo com um sorriso cínico.
O tempo parecia ter parado, mas o trovão lá fora era um lembrete de que a tempestade estava longe de acabar. Clara, você tá viva? Ana mal conseguia articular as palavras. A frente de Slanente lutava para aceitar essa nova realidade, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Viva? Sim, mas não sem custo, Clara respondeu, a voz carregada de sentimentos antigos. O que você fez durante todos esses anos não passou em branco, e agora é a sua vez de arcar com as consequências. Ana sentia que a mágica daquela tarde ensolarada havia se dissipado. O piquenique, os bolos, tudo parecia tão distante. Ela sentia como se estivesse caindo de um penhasco, sem saber onde iria parar. Chega de conversa! O que você quer de mim? Gritou Ana, a frustração transbordando. Ela não poderia mais viver à sombra daquele passado. A mulher de preto sorriu de forma perturbadora, girando lentamente como se estivesse dançando em meio ao caos. Você já sabe, Ana. A verdade tem um preço e você pagará por isso. Não só com sangue, mas com a verdade que você escondeu por tanto tempo. O vento assobiou. As folhas das árvores pareciam sussurrar e o céu escurecia ainda mais. Ana se sentia como se estivesse presa entre mundos, entre passado e presente, entre verdade e mentira. Lucas, ainda atordoado, finalmente levantou-se do chão. Ele olhou para a avó e seus olhos estavam cheios de confusão. Vovó, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? E por que ela diz que você fez algo que a machucou? Ana queria protegê-lo. Queria gritar que estava tudo bem, que tudo voltaria ao normal. Mas ao olhar para o pai, que permanecia parado, a verdade começou a quebrar os muros que ela havia construído por toda a vida. Lucas, eu... Antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou do interior da casa. Aquela voz estrondosa era familiar, penetrante e cheia de combustível. Ana! E você precisa me ajudar. O coração de Ana disparou. A voz era de sua irmã. A última vez que havia ouvido algo assim foi quando tudo desmoronou, quando Clara desapareceu. Clara, o que está acontecendo? Questionou, já correndo para a porta. Ana, por favor! A verdade está prestes a surgir, gritou Clara, enquanto as imagens da sua vida passavam diante de seus olhos. O passado e o presente se chocaram de um jeito que fazia seu estômago revirar. Quando Ana atravessou a porta, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todos olharam para ela. A expectativa era palpável. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Do outro lado da porta, um reflexo de Clara, porém mais jovem, se materializou. Os olhos de Ana se arregalaram. Era como olhar para um espelho antigo, uma versão esquecida de si mesma. Você não está pronta, Ana, disse a versão jovem. Precisa fazer uma escolha que vai além do que imagina. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como isso era possível? Aquela era a Clara que havia se perdido no tempo, mas o que significava? Eu não entendo, Ana gritou, a tensão acumulando-se dentro dela. O que você quer de mim? O que tudo isso significa? Que maldição você realmente carrega? A verdade sobre nós. A jovem Clara levantou a mão e um brilho desconhecido emanou do seu corpo. Imagem do passado, desafios do presente. Você está no centro, Ana. Escolha agora ou carregará essa dor para sempre. Ana olhou ao redor. A mulher de preto estava mais próxima, seus olhos brilhando com uma satisfação tão sombria que fazia a irmã e a avó hesitarem. E o que a jovem Clara estava insinuando parecia envolver a decisão da vida e da morte. Escolha o quê, Clara? Eu não posso sozinha.
Ana implorou, a ansiedade explodindo em sua garganta. No fundo do seu coração, Cici já sabe, mas a verdade pode ser devastadora. A jovem levantou a mão, que agora brilhava ainda mais forte. Rita assustou-se. O céu, o chão, tudo girava. Ana sentiu como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. A verdade estava prestes a explodir, revelando tudo. As luzes se tornaram mais intensas, iluminando o quintal que antes era tão familiar, agora tomado por sombras e segredos. Que mais ela teria que enfrentar? E no clímax daquele momento, bem quando a dúvida estava prestes a ser resolvida, tudo se apagou. Um estalo e o quintal ficou em silêncio absoluto. Como se o universo estivesse segurando a respiração. Ana abriu os olhos, mas não estava mais no quintal. Um novo ambiente a cercava. Um lugar escuro e úmido com o cheiro de mofo. Estava presa em uma sala abarrotada de caixas, como um depósito. As vozes que antes ouvia agora eram gritos distantes. E um pensamento atravessou sua mente. Onde estou? Então, do nada, uma sombra se projetou diante dela. Finalmente você chegou, disse uma voz baixa, envolta em eco. A figura surgiu, revelando-se como seu pai. Mas havia algo diferente nele, algo maligno. Um sorriso que não se parecia em nada com o homem que conhecia. Você não está aqui para resolver problemas de família, Ana. Você está aqui para assumir o que realmente é, ele disse, e o mundo pareceu girar novamente. Estava tudo confuso. Ana não podia acreditar no que via. Pai, o que está acontecendo? O que você fez? O aperto no peito era insuportável e um nó na garganta a impediu de respirar. Olhando nos olhos dele, viu o que nunca imaginou. Um desespero cruel, como se estivesse por trás de tudo. Foi tudo por você, Ana. A maldição é mais forte do que pensávamos. Mais forte do que eu pensava, disse ele, entregando uma caixa enigmática. Eu fiz escolhas, mas você precisa entender. Existem coisas que estão além de nós. Mas antes que pudesse responder, a sala começou a tremer e a mulher de preto deu um passo à frente. A verdade não pode ser escondida e agora, Ana, tudo vai desmoronar. Você realmente quer saber quem você é? A última pergunta ficou ecoando na mente dela. O que mais viria? O que isso significava para ela? E para Lucas e Sofia? A dúvida e a incerteza se multiplicavam na mente dela, enquanto a atmosfera carregava um pesadelo iminente. O que viria a seguir? O ar estava pesado. As palavras não ditas ecoavam pelo quintal, repletas de segredos e mágoas. Ana olhava para Clara, seu coração um misto de amor e dor. A mulher de preto ainda estava lá, observando tudo com um sorriso cínico. O tempo parecia ter parado, mas o trovão lá fora era um lembrete de que a tempestade estava longe de acabar. Clara, você está viva? Ana mal conseguia articular as palavras. As lágrimas quentes escorriam pela sua face. Viva, sim, mas não sem custo. Clara respondeu, com uma voz carregada de sentimentos antigos. O que você fez durante todos esses anos não passou em branco. E agora é a sua vez de arcar com as consequências. Ana sentia que a mágica daquela tarde ensolarada havia se dissipado. O piquenique, os bolos, tudo parecia tão distante. Ela sentia como se estivesse caindo de um penhasco, sem saber onde iria parar. Chega de conversa! O que você quer de mim? Gritou Ana, a frustração transbordando. Ela não poderia mais viver à sombra daquele passado.
A mulher de preto sorriu de forma perturbadora, girando lentamente, como se estivesse dançando em meio ao caos. Você já sabe, Ana, a verdade tem um preço e você pagará por isso. Não só com sangue, mas com a verdade que você escondeu por tanto tempo. O vento assobiou e as folhas das árvores pareciam sussurrar. Lucas, ainda atordoado, levantou-se do chão. Ele olhou para a avó e seus olhos estavam cheios de confusão. Vovó, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? E por que ela diz que você fez algo que a machucou? Ana queria protegê-lo. Queria gritar que estava tudo bem, que tudo voltaria ao normal. Mas algo dentro dela gritava para não ignorar a verdade. Um grito ecoou do interior da casa. Era a voz de Clara. Ana, você precisa me ajudar! O coração de Ana disparou. Clara, o que está acontecendo? Questionou desesperada, correndo em direção à porta. O eco da sua própria voz reverberava nas paredes, criando um nó no estômago dela. Ao cruzar a porta, um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todos a observavam. A expectativa era palpável. Ela estava em um lugar escuro e úmido, com o cheiro de mofo. Uma sala abarrotada de caixas. Então, de repente, as sombras se agitaram e uma figura imponente apareceu, um brilho fulgurante emanando dela. Era seu pai, mas havia algo diferente. O olhar que ele tinha não era de proteção, mas de desespero. Você não deveria estar aqui, Ana, ele disse, com a voz tensa. Quando você descobriu a verdade, sabia que tudo mudaria. Sem entender, Ana franziu a testa. A mulher de preto sorriu, como se estivesse se divertindo. Agora sim! Temos uma verdadeira reunião familiar. Ela virou-se para o pai de Ana. Você sabia tudo, não é? Silva, o que você escondeu dela? As respirações se tornaram cortantes e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. O pai hesitou. A tensão aumentou até que finalmente ele disse: Ana, existem coisas que o passado não pode guardar para sempre. Há uma história sobre você e Clara que nunca compartilhei e que sua mãe me proibiu de contar. A revelação caiu sobre eles como uma explosão. Proibiu? Por quê? Ana indagou. Suas mãos começaram a tremer. Porque as vidas de vocês estavam ligadas, de uma forma que nem eu compreendo. Uma maldição que faz parte do nosso legado. E a Clara... Uma pausa. O silêncio agudo fez a tensão crescer. Clara, o que você está escondendo? Ana olhou para a irmã e nas feições dela viu algo que fez seu sangue gelar. Eu sou uma parte da maldição, Ana. Sempre fui, Clara revelou, a voz falhando. O pacto não era só com nosso pai. Sua mãe também estava envolvida. A escolha que ela fez me afetou e agora você deve repeti-la. As palavras cortaram como facas. Ana mal conseguia processar, mas uma onda de choque percorreu seu corpo. Você está dizendo que nossa mãe sabia disso? A ideia de ter vivido uma vida repleta de mentiras a devastava. Sim, e sua transformação. Você achou que estava livre da maldição, mas estava se aproximando dela. Agora a escolha é sua e o tempo está se esgotando, Clara disse, parecendo mais jovem e mais velha ao mesmo tempo. A mulher de preto riu, um som que intensificou a desordem no ambiente. Vê? O passado nunca é realmente passado. Agora, escolha. A pressão na sala aumentou e o céu explodiu com um trovão ensurdecedor. Ana se sentiu paralisada. O que ela deveria fazer? Em quem ou em que confiar?
enquanto a tempestade rugia lá fora. Dentro dela, um novo terror se formava. O que mais o passado escondia? E quem realmente era ela? A sala começou a girar e todas as certezas que tinha estavam começando a escorregar, deixando um vazio no lugar. O que aconteceria a seguir? O ar estava denso e a tensão palpável. Ana olhava para Clara, seu coração misto de amor e dor. A mulher de preto sorria, como se saboreasse cada momento daquele confronto. E o barulho da tempestade ecoava ao fundo, um lembrete de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Por que você não me contou? Ana finalmente conseguiu falar, a voz trêmula de indignação e tristeza. Clara a encarou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu pensei que estava protegendo você, mas agora você precisa decidir. Clara disse, a voz quebrando. O passado nunca desaparece, Ana. É hora de confrontar essa verdade. O vento soprou com força, fazendo as folhas dançarem ao redor. Ana sentia o frio na espinha. Ela poderia mudar tudo num único momento. Mas o que exatamente precisava escolher? Isso não é só sobre mim. E sobre os meninos? O que eles têm a ver com tudo isso? Ana questionou, sentindo a pressão aumentar no peito. Lucas e Sofia estavam com os olhos arregalados, a inocência deles pairando no ar. Sua decisão vai determinar o destino deles, disse a mulher de preto, que se movia como uma sombra, sempre presente, sempre ameaçadora. Ana piscou, o desespero tomando conta. Por favor, o que você quer de mim? A pergunta saía desesperadamente, quase como um grito sufocado. Clara se aproximou, os olhos cheios de compaixão. A verdade sempre causa dor, Ana, mas é a única saída desse ciclo. Temos que libertar essa maldição. Podemos fazer isso juntas. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Cada batida do coração de Ana ecoava nele. Ela olhou para seu pai, que parecia um homem diferente, e então para a mulher de preto. Uma escolha, uma decisão que mudaria tudo. Está pronta? A mulher de preto a desafiou, seu olhar feroz. Uma última chance de enfrentar o que você realmente é. Ana respirou fundo, sentindo as palmas suarem. Sim, eu estou! A determinação cresceu dentro dela como um incêndio. Em um instante, tudo se iluminou. O brilho envolveu a sala e a verdade começou a emergir em flashes. Memórias, escolhas e segredos. Ana viu a vida que sua mãe escolheu, a dor de Clara e como tudo estava interligado. O peso do passado estava prestes a ser levantado. Agora, toque no que tem dentro de você! Clara gritou e Ana estendeu a mão. Assim que seu dedo tocou a luz, um impulso percorreu seu corpo. A sala tremeu e ela sentiu o passado se dissolvendo em uma névoa. Quando a fumaça se dissipou, o quintal voltou ao normal, o sol brilhava e, de repente, tudo estava em paz. Ana olhou em volta, atordoadamente. Lucas e Sofia estavam juntos, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. — Vovó! Você tá bem? Sofia perguntou, a inocência nos olhos. Ana sorriu, a sensação de alívio fazendo seu coração disparar. Sim, nós estamos bem. Mas no fundo, sabia que a luta ainda não tinha terminado. A conexão com o que aconteceu não podia ser esquecida. Mas a mulher de preto havia desaparecido. O que isso significava? O passado havia sido alterado. Mas qual seria o impacto no futuro? O que ainda estava por vir? Vovó, o que foi aquela mulher?
Lucas interrompeu seus pensamentos, seus olhos curiosos. Ana hesitou, a verdade fervilhando lá dentro. Era parte de nós, de nossa história. Mas agora nós temos uma chance de reescrever tudo. O peso era imenso, uma nova responsabilidade. Vamos sempre ficar juntos, disse Sofia, segurando a mão de Lucas. Ana assentiu, sentindo o calor das pequenas mãos em sua. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Ouvindo o canto dos pássaros voltar e a brisa suave acariciar seus rostos, Ana sentiu uma chama de esperança. Mas a questão permanecia. Tinham realmente se livrado da maldição? A sombra do passado ainda poderia retornar. E o que viria em seguida? E se você achou esse desfecho emocionante, então você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a trazer mais histórias como esta. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com